de número 15. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, e nós vamos ler a partir do versículo 32. Quarta-feira temos nosso culto da vitória aqui. Na quinta-feira eu vou estar pregando na igreja em Americana, no culto da vitória lá em Americana. Então, você que tem condições de estar conosco, vai ser uma bênção, vai ser muito especial a sua presença, tanto aqui quarta-feira, quanto na quinta-feira lá em Americana, na nossa igreja, às 7h30. Mateus capítulo 15, versículo de número 32 a seguir. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias e não têm o que comer. E eu não quero mandá-los embora em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde encontraremos aqui no deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7, e alguns pequenos peixes. Então ele ordenou à multidão para que se sentasse no chão, e ele, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos eles comeram e se satisfazeram, e juntaram as sobras de pedaços e encheram 7 cestos. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E despedindo a multidão, tomou o barco e foi para a região de Magdã. Deus, nós lemos a Tua palavra. Nós estamos diante da Tua presença e queremos muito ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha derramar sobre nós a unção do Teu Espírito. Que o Senhor venha fluir no nosso meio com a Tua graça. Falar aquilo que homem não sabe, não alcança e não tem para dar. Mas o Senhor tem algo especial para nos entregar essa noite. Então fala conosco e derrama, Senhor, sobre nós do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Pode se assentar adorando ao Senhor. Glória a Deus. 7 pães para alimentar 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Essa multidão chegava no mínimo a 10.000 pessoas. 7 pães para alimentar 4.000 homens. Jesus, no seu ministério, teve momentos milagrosos. Coisas impossíveis para o homem aconteceu no ministério de Jesus. Jesus realizou, aleluia, um ministério marcado por milagres, marcado por sinais, marcado por multiplicações, que esta não é a única, marcado por curas extraordinárias, mortos que ressuscitaram, cegos que enxergaram, surdos ouviram, coisas tremendas
que só Deus podia fazer. Aqui nesse texto nós olhamos e encontramos mais um destes grandes milagres que só Jesus poderia fazer. Só Jesus podia fazer. Alimentar 4.000 homens, cerca de 10.000 pessoas, com 7 pães e poucos peixes. Que milagre extraordinário, que coisa tremenda. Agora, quando nós olhamos para esse grande milagre, para aquilo que acontece aqui nesse texto bíblico, nós temos algumas informações, alguns pontos que eu quero destacar com a igreja, para que nós possamos meditar naquilo que o Espírito Santo tem a falar conosco. Primeiro, que o texto começa falando sobre uma multidão. E o versículo 32, Jesus está dizendo: eu tenho compaixão da multidão. Isso é muito forte. Jesus é quem está falando. E ele diz: eu tenho compaixão da multidão. Quando Jesus caminhava por essa terra, uma grande multidão o seguia. E essa multidão, ela era caracterizada por algumas motivações que a gente pode pensar aqui hoje. Por que havia sempre uma grande multidão? Nem toda aquela multidão precisava de cura, nem toda aquela multidão precisava exatamente de uma resposta imediata ou de um milagre. Então a gente deduz que aquela multidão que acompanhava Jesus, ela era composta por vários níveis de pessoas e de situações e de realidades que estavam no meio daquela multidão. Alguns seguiam a Jesus por interesse. Alguns naquela multidão o seguiam por puro interesse. Interesse de quê, pastor? Interesse de, entre aspas, comer sem trabalhar. Porque Jesus dava comida. Jesus tinha o alimento. Interesse de falar para os outros que fazia parte da galera. A galera próxima a Cristo. Ao homem famoso. Ao homem dos milagres. Então, algumas pessoas que compunham essa multidão, era uma multidão de interesseiros, de interesse, que estavam ali. Alguns seguem Jesus por seus interesses pessoais, e eles podem ser os mais diversos. Outros que estavam no meio daquela multidão, o seguiam por causa das suas necessidades. Eu tenho uma necessidade. Ele, quando tem fome, aparece comida, sabe da onde? Quando está doente, ele é o remédio. Quando precisa de um conselho, ele é a sabedoria. Eu tenho uma necessidade, é só eu falar com ele e está resolvido, porque ele responde. Se precisar de uma cura, precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Então muita gente o seguia por causa de sua necessidade pessoal. Havia aqueles que seguiam Jesus por causa das novidades. Imagina você pensar: Jesus está indo para Galiléia hoje. Não, mas se eu não for, o que vai acontecer pelo caminho e eu vou perder? Eu vou perder. Não sei se ele vai ressuscitar, se ele vai andar sobre a água. O que ele vai fazer dessa vez? Então, por causa da minha curiosidade, por causa da minha necessidade de ter novidade, então eu vou seguir ele. Eu vou seguir ele.
para ver o que é que vem de novo, para ver o que ele vai fazer de novidade. Alguns seguiam Jesus pela curiosidade, pela simples curiosidade. Quem é este que fala com vento, que aquieta a tempestade? Jesus aguçava a curiosidade dos mais céticos. Quem é esse homem que ordena a lepra desaparecer e o leproso fica limpo? Que ordena os olhos abrirem e os olhos se abrem, e o cego enxerga. Então havia aqueles que acompanhavam Jesus para ver os milagres, para ver o que ele ia fazer, para acompanhar aquilo que ele ia fazer. Mas, no meio daquela multidão, havia um grupo mais importante e seleto, que eram aqueles que criam que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus foi enviado por Deus para nos salvar, é o nosso Salvador. Olhando para toda esse padrão que compunha a multidão que seguia Jesus, a gente chega a uma conclusão que ainda hoje a multidão continua bem parecida com todas essas características. Porque tem aqueles que só vêm à igreja com a novidade. Anuncia que hoje estaria aqui, sei lá, eu vou falar quem eu gosto, Chile Carvalhais. Lá vem Faraó, Faraó. Lauriette. Anuncia que está aqui, hoje. Se você não chegar cedo, acho que você não ia ter lugar para sentar. Ainda hoje, a multidão é movida pela curiosidade. Por que muitas igrejas acabam caindo num ceticismo? Porque o ceticismo atrai. Eu, pela minha formação teológica, evito o máximo de ceticismo, de coisa, de crendices que andam por aí, e faço atos proféticos que eu creio, que eu acredito e que não estão afligindo a palavra de Deus. Mas se eu virar para você e falar que quarta-feira eu vou te entregar uma chave que você vai pendurar no pescoço, vai dar 3 pulinhos São Longuinho, e vai trazer a chave, vai jogar a chave no rio, e depois não sei o que mais, e vai voltar aqui na outra quarta, muita gente que não vem, viriam para buscar a tal da chave milagrosa, da rosa, da bala, do lenço, do tapete. Uma pessoa, já há tempos atrás, chegou aqui na igreja, a pessoa aqui da igreja, e esse às vezes é a confusão de quem anda, cada dia vai numa igreja, vai para um lugar, e a pessoa é membro aqui, mas a pessoa arrancou da bolsa um tapete, e no tapete um versículo bíblico com uma alusão ao tapete, e que tinha que orar 3 da manhã todo dia em cima daquele tapete, e não sei o quê, e a pessoa com boa vontade, com boa intenção, trouxe para me mostrar. Faz, pastor, faz. E estão vendendo a R$100, e quanto o pastor lá faz é o quanto o tapete vende. Falei, santo Deus. Falei, inclusive você deu R$100 lá e nunca deu na oferta aqui. Falei, algum dia você levantou e deu R$100 na oferta, e a pessoa ficou quieta. Falei, pois então, você foi lá na outra igreja, você deu R$100 num pedaço de feltro. Mas enfim, não é o caso de hoje. Então, ainda existe aqueles que são atraídos dessas coisas. Então a multidão que seguia Jesus com essas características, hoje também tem muita coisa.
Aí você anuncia que vai ter o culto dos milagres, que paralítico vai andar, que cego vai enxergar, que morto vai ressuscitar, que pode trazer e não sei o quê. O que acontece? Vem também gente que nunca viriam. Então, na época de Jesus, também eram atraídos por muitas características. Mas no meio da multidão, existiam aqueles que seguiam Jesus porque criam que ele era o Filho de Deus. Então você tem que servir a Deus, participar da multidão, num grupo, não num grupo do oba-oba, ou daquele que vem no empurrão da festa, que vem, não, mas você tem que fazer parte daquele grupo que vem por causa da sua fé, pelo motivo daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e mais nada. Outras coisas podem te motivar. O louvor é maravilhoso, é tão gostoso cantar num culto. Eu gosto. A hora que ora, nossa, é maravilhoso. Irmãos, tem dia como hoje, que eu sinto que a oração parece que muda o ar. Hoje eu senti, na hora da oração parece que foi mudando o clima, foi mudando. A gente sente isso aí. Então é momentos maravilhosos. E isso faz parte, é importante. Porém, você faz parte da multidão, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, é o nosso Salvador, nós servimos e o amamos. Não é porque Ele multiplica, não é por causa da chave do carro, não é por causa do dinheiro, não é para enriquecer. Tudo isso Ele pode fazer, porque todo o poder está nas suas mãos, mas nós fazemos parte da multidão, porque nós o amamos como nosso único e suficiente Salvador, aleluia. Então, a gente tem que ficar atento para qual grupo da multidão que a gente está pertencendo. Porque você pode fazer parte desse grupo que crê e de repente, sem perceber, você colocar o pé na linha e ultrapassar para o outro lado. Aí começa no culto por causa de outros motivos, e às vezes menos se lembra é que veio para adorar o Senhor Jesus. Então, essa multidão seguia Jesus com várias características, mas no meio existia aquele povo que estava ali para adorá-lo, para servi-lo, para amá-lo, porque cria que ele era o Salvador. Quando Jesus olha para essa multidão, mais uma coisa que a gente percebe nitidamente aqui nesse texto, quando Jesus olha para essa multidão, Ele tem misericórdia dessa multidão. Ele olha para a multidão e Ele tem compaixão por aquela multidão. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 9, versículo 36 diz: Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Quando Jesus olhou para as multidões, Ele decifrou as multidões como ovelhas sem pastor, perdidas e aflitas. Quando Jesus olha para a multidão, mostra como ele é abrangente. Como ele é abrangente. Você não tem como engaiolar Jesus, engessar e falar, Ele é meu, e Ele só olha para mim. E Ele faz tudo o que eu peço. O que ele é meu. Você não é dono de Jesus. Igreja não é dona de Jesus. Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, não sei mais o que, presbiteriana. Não é dono de Jesus. Quando Jesus olha a multidão, aleluia, é algo abrangente. Não tem como você achar que você é dono dos olhos de Jesus, do rumo que Jesus vai olhar, mas o olhar dele pega e alcança a todos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem gente que às vezes nem está vindo na igreja, nem vem à igreja,
Mas lá dentro da casa dele, Jesus começa a olhar para aquela pessoa e trabalhar na vida dela. É ou não é? Eu já conheci gente que quando chegou na igreja, chegou crente. Mas era de alguma igreja? Sabendo Bíblia e sabendo tudo. Não, mas era de alguma igreja? Não, eu era crente em casa, mas eu vou vir aqui para a igreja agora, não sei o quê. E se converteu. Jesus olha para a multidão. Então, quando você vê ele dizendo que teve compaixão daquela multidão, a gente enxerga o amor de Cristo, o amor de Cristo. Então, Mateus 9, o versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Quando você vê o versículo 32, Jesus teve compaixão dessa multidão e disse: eu não vou dispensar esse povo sem comida, porque eles vão morrer pelo caminho, eles podem esmurecer pelo caminho. Então, só Jesus, oh glória, só Jesus é o verdadeiro alimento para você não esmurecer pelo caminho. No sentido espiritual, se você não se alimentar da palavra de Deus, você vai esmurecer pelo caminho, você vai morrer espiritualmente. Jesus disse: eu não vou deixar esse povo ir sem alimentá-los. Quando você olha para João 4, versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quem bebe de Cristo, quem come do corpo de Cristo, quem bebe do sangue de Cristo, ele não vai ser somente satisfeito, abastecido, suprido, como vai nascer um rio de dentro dele e ele vai ter para dar. Eita glória! Não vai apenas receber para o seu abastecimento, mas você vai ter para abastecer outras pessoas. Em segundo lugar, a gente vê aqui um povo faminto, um povo faminto, um povo que já estava ali fraco, sem comer, uma multidão seguindo Jesus e sem alimento, uma multidão que estava ali faminta, enfraquecida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 31 a seguir. É interessante essa passagem, porque ela está sendo falada para os judeus. Para os judeus. E veja o que Jesus, quem está falando isso aqui é Jesus. E o que Jesus diz? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu, o maná. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Oh glória! Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Posso ouvir um glória? Jesus está dizendo àquele povo: eu sou o pão. Aquele que vier a mim não terá fome. Aquele que vier a mim não terá sede. Aleluia! Quando aquela multidão estava ali faminta, fisicamente, não era espiritual, era fisicamente, estavam sem comida, há 3 dias, o texto bíblico diz. 3 dias que se alguém comeu muito mal.
povo estava enfraquecido. 3 dias. Jesus esteve sepultado por 3 dias e 3 noites. Jesus esteve sepultado. Quando Jesus ressuscita, é implantada a igreja, nasce no dia da descida do Espírito Santo, mas a igreja é implantada ali. Quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos com ele, começa o plano da salvação a ser exercido, que aquele que crê nele será perdoado, aquele que tomar a ceia, comer do seu corpo, beber do seu sangue, terá aliança com ele, aleluia. Quando Jesus ressuscitar, o 3º dia, é que o povo faminto, depois de 3 dias com fome, é que vão ser alimentados. E quando eu estava lendo o texto, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, que o povo estava faminto e morrendo, mas quando Jesus ressuscitou, aleluia, o pão da vida, a água viva, entrou à disposição da humanidade. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. O pão para a humanidade, o alimento espiritual, alimento de Deus, ele veio de verdade ao 3º dia, quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou. Mas aquele povo estava ali, 3 dias sem comida. 3 dias. E o nosso Senhor Jesus pergunta: o que é que a gente tem? O que tem para dar? Mais uma vez os discípulos, olha, aqui no meio desse deserto, não tem nem aonde buscar comida para tanta gente. E a pergunta de Jesus: e o que é que tem aí? Ah, tem 7 pães e um pouquinho de peixe. Tem 7 pães e um pouquinho de peixe. Jesus vai fazer um milagre. Um milagre. Ele vai multiplicar 7 pães para dar de comer para 10.000 pessoas. Tem noção? O que é isso? O tamanho do milagre, o tamanho da resposta, aquilo que vai acontecer no meio daquele povo, a grandeza daquilo que vai acontecer no meio daquele povo. Jesus simplesmente manda todo mundo sentar na relva, vai dando pão para os discípulos, e o pão vai multiplicando, vai multiplicando. Eu fui assistir Atos da Páscoa. O que foi aquele Páscoa? É da Páscoa, né? Eu fui numa peça, Autos de Páscoa, acho que esse era o nome, em São José dos Campos. E um dos momentos mais impressionantes, o pastor Antenor também estava lá, e para mim um dos momentos mais impressionantes foi a hora da multiplicação. Eles fizeram de um jeito que Jesus multiplica o pão, só que todo o cenário, que era assim, 200, 300 pessoas, começa a nascer pão assim. Eles começam a levantar a mão e o pão vai brotando. E daqui a pouco o palco com umas 300 pessoas, todo mundo tem pão na mão. Algo impressionante. A multiplicação, quando você começa a imaginar ela, como realmente deve ter acontecido. Porque Jesus está ali, com 7 pães, vai alimentar 10.000 pessoas. Agora imagina o pão aparecendo. Meu Deus. Imagina o pão, oh meu Deus. Porque o pão tem um processo para ser fabricado. E vai o trigo, e vai a coisa, e passa a faca, e amassa, e joga. Minha mãe era mineira, daquelas que fazia pão em casa. Então ela punha o negócio no chão, irmão.
Dava até dó daquela massa. Ela pegava assim, tá! Aquilo espatifava no chão. De novo, tá! Amassava o pão, jogando aquilo ali. Para fazer um pão em casa. Pensa numa coisa, num trabalho doido para fazer aquilo. E depois corta. E depois põe embaixo de uns 3 cobertor. Falava, não, ele precisa dormir. Falava, meu Deus do céu. Aí minha mãe, uai, senhor, e esse pão precisa dormir. Se ele não dormir, não vai ficar bom, não. E vocês não abrem a porta, não podia abrir a porta, nem janela, nem nada, tinha que ficar no escurinho. Falava, meu Deus, enlouqueceu de vez. Mas depois vai para o forno, não sei quanto tempo. E não sei o quê. E aí arrancava, aquele pão desse tamanhozinho, arrancava um bicho meu, irmão. Um pão grande. E arrancava aquilo ali, aquela coisa tremenda. Toda aquela trabalheira para fazer um pão. Agora, como é que Jesus... Meu Deus... Foi nascendo pão, nascendo pão, nascendo pão, nascendo pão, nascendo pão. Irmão, acho que Jesus não tinha nem começado a olhar para a multidão. Acho que ninguém tinha nem reclamado de fome e já tinha anjo na padaria. Porque para alimentar 10.000 pessoas... Irmão, eu não vem com pão só para mim. Olha meu tamanho, me respeita meu tamanho, irmão. Eu como pelo menos uns 2, pelo menos uma meia pizza, irmão. A gente degola, vai, devora e comparece na mesa. E você quanto, Douglas? É pizza inteira, né? Estou vendo pela tua cara, né? Foi revelado. Então, você vai vendo, irmão. Agora você acha que veio um pão só para cada um? Não. Jesus foi matar a fome daquela gente. Foi matar fome. Irmão, tinha uns assim mais fortinhos. Não, Senhor Jesus, eu preciso de uns 5 pão. E os anjos estão aqui na padaria. E tem que amassar, e tem que jogar, e tem que amassar, e quebra o ovo, e vai, e joga a farinha, e prepara tudo. Agora imagina os pães começar a aparecer no meio da multidão. Irmão, o negócio é grande, irmão. Porque a gente vê a coisa pronta, mas e o processo? O teu milagre, escuta o que Deus manda te dizer. O teu milagre está no forno, e daqui a pouco fica pronto. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Jesus alimenta aquela multidão, abastece aquele povo de uma forma milagrosa, que é a sua forma de ser, o seu jeito de agir e o seu poder glorioso. Seu poder glorioso. Eu vi Deus cuidar de mim, no estalar do dedo. Missionário, morando em Tóquio, e não tinha mais sabão para lavar roupa. Comecei a usar o sabonete de tomar banho. Falei, pronto, Jesus, agora lava a roupa com sabonete. Daqui a pouco nem sabonete tem, como é que eu tomo banho? E eu fui para a rua evangelizar, e quando eu fui sair para evangelizar, como foi minha oração? Senhor meu Deus, sou teu servo, acabou o sabão em pó, não tem mais jeito de lavar roupa, e o Senhor cuida de mim. Estou indo lá evangelizar, abençoe que eu ganhe muito japonês para Jesus hoje, amém. Montei na bicicletinha e fui embora. Passei o dia todo entregando folheto na rua, evangelizando, pregando, fazendo a obra de Deus, orando pelas pessoas e anunciando Jesus lá na rua. Vou voltar para casa já com a noite chegando, escurecendo já. Eu morava, a igreja era no 2º andar. Eu morava dentro da igreja, era no 2º andar. Então você subia uma escada e já era a porta da igreja, no 2º andar, ali onde eu morava. Eu deixei a bicicleta lá embaixo e estou subindo as escadas devagarzinho. Quando vejo lá subindo a escada, eu vi que tinha alguma coisa na porta da igreja. Tinha alguma coisa na porta da igreja, uma caixa ali. Falei, meu Deus, alguém deixou alguma coisa aqui. Quando eu chego na porta e vou ver o que é que tinha ali, irmão, caixa de sabão em pó. Quando eu olhei aquilo, irmão, eu caí, eu nunca imaginei que eu ia cair chorando por causa de uma caixa de sabão em pó.
Caí chorando, falando em língua. Pensa no fogo, caiu fogo, irmão. Caixa de sabão em pó. Eu caído ali, segurando aquela caixa de sabão em pó, chorando, dizendo, meu Deus, o Senhor ouviu minha oração, e não sei o quê. Mas de repente eu falei, não é possível. Alguém estava atrás da porta, escutou eu orar, e esperou eu sair e jogou a caixa de sabão em pó. Domingo eu vou descobrir. Chegou no culto domingo, eu peguei e comecei a falar, irmãos, é o seguinte, alguém veio aqui, tal dia, que era dia de semana, deixou uma caixa de sabão em pó. Eu quero saber quem dos irmãos tinha uma irmã lá que sempre, toda semana, levava as coisas para mim. Levava comida, levava roupa, levava as coisas, cuidava de mim e tal. Tinha um casal lá também, que cuidavam muito de mim e tal. Falei, foi vocês? Não, não foi. Foi você lá também? Não foi. Falei, quem foi que trouxe uma caixa de sabão em pó e colocou na igreja, que eu tenho um testemunho para contar? Eu ia contar, né? Aí ninguém levantou a mão. Falei, mas não é possível. Como é que essa caixa de sabão em pó veio parar? Meu Deus, eu orei de manhã, pedindo a caixa de sabão em pó. Se eu imaginasse, tinha pedido logo uma BMW, uma Mercedes, um avião, para eu ir lá visitar o Brasil. Aí eu pedi uma caixa de sabão em pó. Eu comecei a ficar com raiva. Falei, meu Deus, eu pedi uma caixa de sabão em pó. Deus mandou o que eu pedi. E está aí a caixa de sabão em pó. Aí um irmão levantou e falou, pastor, eu sei o que foi que aconteceu. Não foi ninguém aqui que trouxe não, pastor. Tem aqui no bairro um supermercado que vai inaugurar essa semana. E eles passaram nas casas aqui do bairro, deixando brinde nas portas dos moradores. E quando eles vieram aqui, aí eu já comecei a chorar. Disse, meu Deus do céu, brinde de supermercado. Quando chegou na minha porta, o anjo falou, aqui é sabão em pó. Aqui não é qualquer coisa que você vai deixar, não. Aqui é sabão em pó. Aí o irmão disse, foi um supermercado dando brinde, que passou na casa de um monte de gente, deixando um brinde. E eles aqui deixaram caixa de sabão em pó aqui. Eu disse, meu Deus do céu, Deus moveu as águas, moveu o supermercado, trouxe a caixa de sabão em pó, supriu minha necessidade. Ei, irmão, quando tem multidão precisando de pão, Ele é quem multiplica. Deus vai movimentar longe por tua causa. Deus vai movimentar as águas por tua necessidade. Deus vai agir onde você não pode agir. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas Deus está aqui essa noite te vendo e dizendo, eu posso fazer o que você não pode. Levante a tua mão, abra a tua boca, dê o maior glória a Deus. Se coloque de pé para adorar. Jesus está aqui essa noite, dizendo, aleluia, eu estou olhando para a multidão, e eu estou detectando as necessidades, eu estou olhando o que a multidão precisa, eu estou olhando o que você precisa, e eu quero terminar te dizendo que tem providência de Deus para você nesse lugar, tem resposta de Deus para nossa família nesse lugar, tem vitória de Deus para você nesse lugar, tem Deus agindo no sobrenatural. Eu quero te informar que a fornalha de Deus está aquecida, que já tem pão sendo assado, eita glória, já tem providência sendo preparada, da onde vem eu não sei, mas Deus vai mover as águas, Deus vai enviar providência, Deus vai enviar resposta. Levante as duas mãos aos céus e por um minuto abra a tua boca e comece a adorar aquele que vive. Comece a adorar só quem ouviu a voz de Deus. Abra a tua boca e glorifica, abre a tua boca e adora. Ele é aquele que contempla a tua necessidade, Ele é aquele que está aqui dizendo, eu vejo uma multidão com a necessidade e eu tenho poder para supri-la, eu tenho poder para abençoá-la, eu tenho poder para responder a sua oração. Emanaia canto lalabassou.
Oh Deus, essa noite tem gente que chegou aqui no desespero, tem gente que chegou aqui precisando de uma porta aberta, tem gente que chegou aqui precisando de um milagre, tem gente que chegou aqui precisando de uma multiplicação, tem gente que chegou aqui precisando de uma cura, de uma resposta. Oh Deus tremendo, aleluia. Move a causa impossível, move a necessidade desse irmão, move a necessidade dessa irmã, move a favor daqueles que te amam, mova a favor daqueles que te servem, daqueles que te adoram, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, aleluia.